Paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse vídeo para os irmãos, as irmãs que fazem parte deste canal, amém? Em especial os membros do YouTube e os irmãos que fazem parte do grupo Missionários Sinos de Belém, tanto do WhatsApp como do Facebook. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Vamos à leitura da palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo 4, versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Ele leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Vamos pular ao versículo 27 agora. Aleluia. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Aleluia. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinham visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu quero fazer a leitura aqui de meditação desse texto. Quem acaba de passar muitos dias hospitalizados sente prazer em voltar à vida normal. Atividades normais, até os deveres mais simples, dissipam o sentimento de inutilidade. No trecho que você leu, Arão se torna útil de um modo que antes talvez ele não imaginasse. Ninguém sabe se desejava alguma função no plano de libertar o povo de Israel. Porém, quando seu irmão mais novo, Moisés, lhe expôs o propósito de Deus, aceitou ser o seu porta-voz. Comunicaria ao povo o que Moisés recebesse de Deus. Acompanhou Moisés em todos os dias tensos de negociações com o faraó para tirar Israel da escravidão e viu os sinais desastrosos quando o rei não cedia. Depois, rumo a Canaã, desenvolveu-se em Deus e escolheu para ser o primeiro sumo sacerdote do povo e encarregado da tenda de Deus, apontando assim para Cristo, nosso sacerdote eterno. Embora mostrasse algumas fraquezas humanas, ficou ativo até a sua morte. Arão nos mostra prontidão para servir. No lar, os filhos precisam de deveres para enfrentar a vida de obrigações. Os dons e talentos que recebemos de Deus são como ferramentas para alcançar nossos alvos. E quando, pela idade avançada, diminuírem as capacidades e começamos a sentir-nos sem valor como cristãos, ainda podemos servir pela oração a Deus a favor das pessoas que conhecemos e dos mensageiros do Evangelho mundo afora. O versículo em destaque nos dá outro exemplo. Marcos errou
quando abandonou Barnabé e Paulo. Versículo de destaque é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, que diz assim: procure Marcos, porque ele pode me ajudar no trabalho. Mas voltou a servir. Marcos voltou a servir. A tradição diz ser ele o autor do evangelho que leva o seu nome. Mesmo depois de ter fugido, ele ainda se inscreveu o evangelho e o livro ficou com o nome dele, baseando-se principalmente em informações fornecidas por Pedro. Faltam-nos informações de como teria sido útil de outras maneiras na causa do evangelho ao longo dos anos. No entanto, sabemos que foi aprovado, pois Paulo, já velho e preso em Roma, pediu a sua ajuda, talvez para ser porta-voz dos ensinos do próprio apóstolo Paulo aos cristãos naquela cidade. Quer fazer a vida valer a pena? Seja útil para Deus. Então, eu gravei esse vídeo usando essa mensagem. Vou dar o meu parecer agora. Moisés a todo tempo falando: não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, não tem como. Mas Deus vai e fala: você não tem seu irmão? Usa ele como recurso. Ele foi e falou com o irmão se sentiu muito feliz por ser útil no trabalho para Deus. E depois da libertação do Egito, que ele acompanhou Moisés ali em tudo, ele ainda foi escolhido como primeiro sacerdote, mostrando assim uma figura de Cristo ali no Velho Testamento. O texto também falou de Marcos, que deu uma sumida e que foram resgatar Marcos. Resgataram ele e ele foi muito útil, tanto escrevendo o livro de Marcos, como sendo porta-voz de Paulo. Amém, irmãos? O fundo musical dos cachorros é assim, que se eu esperar eles ficar quietos, eles nunca vão ficar quietos. É difícil. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: não diga, sou fraco, não sei, não posso, estou triste, estou desanimado, estou revoltado. Se apegue a pequenas coisas para Deus, porque as pequenas coisas podem se tornar grandes. Talvez Arão reportar o que Moisés recebeu podia hoje não representar muita coisa, mas ao longo da história representou muito. Talvez Marcos escrever o relato de Pedro ou levar a mensagem de Paulo poderia não ser nada, muita coisa naquela época, mas se ele não fizesse, hoje não teríamos esse relato. Deus teria que usar outra pessoa. Então, dê lugar a Deus, deixe o Espírito Santo trabalhar e sempre que possível eu estarei gravando esse vídeo especialmente aos membros do canal aqui do YouTube. Deus abençoe grandemente vocês e eu conto com as suas orações, com a sua participação, com o seu like, com a sua inscrição, com você pegar os nomes dos irmãos e trazer para a gente colocar no caderno de oração, para a gente estar orando, você junto comigo, eu com você e nós orando e buscando a presença de Deus. Deus abençoe, muito obrigado.